meus queridos amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada aí para você. Hoje a gente vai entender um pouco, né, sobre como a espiritualidade ela pode promover o bem-estar mental e até físico do indivíduo que está acometido por alguma situação agravante à saúde dele. Então, primeiramente, nós vamos começar, né, esse documentário definindo os dois termos-chave, né, que vão nortear a nossa discussão, que são espiritualidade e cuidados paliativos. Então, a espiritualidade ela define-se, segundo a revista Abrali, como um propósito e sentido em que a pessoa encontra para a sua própria vida. Alguns encontram essa conexão com a religião, outros com o divino, outras elas podem achar consigo mesmas na convivência com as pessoas queridas, com a arte, com a natureza, ou até mesmo com a medicina. E isso pode levar até a crença em objetos inanimados. Vai depender da crença e dos valores de cada um. Já os cuidados paliativos, de acordo com a Escola de Enfermagem da USP, elas remetem à melhoria da qualidade de vida das pessoas e de suas famílias que enfrentam condições ameaçadoras da vida, por meio de diagnóstico precoce e tratamento de sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Logo, a associação entre a pragmatização desses dois conceitos tem impactos positivos nos costumes da pessoa. Um bom exemplo disso é quando a religião ela prega hábitos de vida saudáveis, como não ter vícios, não fumar, não beber, e exercício de caridade, o que promove a saúde emocional do indivíduo, auxiliando consequentemente na parte física dessa pessoa. Além disso, no enfrentamento de doenças pelo ser humano, as pesquisas frequentemente demonstram que as crenças espirituais influenciam esse processo, e dessa forma, considera-se que seja cada vez mais necessário que a gente conheça as necessidades dos cuidados espirituais dessas pessoas. De acordo com o Dr. Tiago Branco, médico geriatra da equipe de cuidados paliativos do ICESP, esses estudos eles não estabelecem uma relação de causa e consequência, eles só constatam fatos. Eles mostram que quem frequenta esses locais religiosos que buscam a elevação da espiritualidade com uma certa periodicidade tem um tempo de sobrevida mais longo em comparação com aqueles que não frequentam, diz o Dr. Branco. Portanto, pessoal, a gente tem que a espiritualidade ela se mostra significativa na área dos cuidados paliativos, reduzindo o sofrimento, independentemente do estágio da doença. Ele também influencia na maneira em que os pacientes enfrentam os problemas de saúde, proporcionando, assim, um bem-estar não apenas diante da morte, mas também no tratamento do enfermo. Começaremos agora as apresentações das entrevistas, as quais foram realizadas com 3 pessoas. Antes de mais nada, ocorreu primordialmente as elaborações das perguntas que seriam direcionadas aos voluntários durante a entrevista e depois, por meio de vídeos curtos, com as respostas deles, para cada pergunta a gente fez uma montagem, Após isso, foram realizadas análises desses vídeos para que chegássemos a algumas conclusões. Bom, as questões que foram repassadas aos entrevistados foram as seguintes. A primeira, para você, por que a espiritualidade faz acreditar em uma melhora no quadro do indivíduo? A segunda, como você acha que essas entidades metafísicas, sejam deuses ou objetos, atuam para a melhora no quadro do indivíduo? E a terceira, você já passou por alguma situação crítica na sua própria saúde ou na saúde de sua família em que a espiritualidade ela auxiliou no tratamento? Então, Jones, a gente está aqui, falando um documentário sobre espiritualidade, e o sentido nos cuidados paliativos da saúde. E a gente queria saber se a gente pode fazer algumas perguntas para você. Pode sim. Então, vamos lá, Primeira é que você sabe diferenciar entre o que é espiritualidade de religiosidade? Sei sim. Espiritualidade é algo mais envolvendo o próprio indivíduo, enquanto religiosidade tem a ver com algum culto, com alguma seita, então não necessariamente é algo individual. E o que é que você tem a dizer sobre cuidados paliativos? Bem, cuidado paliativo é quando o paciente está com alguma doença, com alguma condição, e o prognóstico não é bom. Então, ao invés de ele tentar tratar visando uma cura, ele procura tratar os sintomas para não sentir dor, apenas para ter uma melhor qualidade de vida. Beleza. E essa pessoa nessa situação aí que você acabou de falar, o que é que tu acha que a espiritualidade ela faz? O que é que tu acha que a espiritualidade ela faz para a pessoa poder acreditar em uma melhora no quadro da saúde dela? Talvez seja importante para a pessoa fugir um pouco da realidade, pensando em alguma fantasia que faça ela
parar de pensar naquilo que está de fato acontecendo com ela e que talvez ela vá morrer e que seja o fim de tudo. Então a espiritualidade pode ajudar ela a criar essa fantasia de que existe algo melhor, que tudo tem uma causa, que talvez tenha sido o destino, quando na verdade pode ser só o fim mesmo, né? Acho que ajuda nessa parte de aceitar que é o fim. Entendi. Então, e em relação a essas... porque assim, em relação à questão da espiritualidade, questão da religiosidade, a gente fala muito de questão de entidades metafísicas, né? Como deuses, objetos. E como é que você acha que, tipo assim, eles podem atuar nesse processo? Porque da mesma maneira que a espiritualidade ajuda a pessoa a se confortar, de repente ter alguma crença, acreditar que aquele ali não é o fim, que a pessoa, na verdade, cumpriu uma missão e que agora ela está partindo para um lugar melhor, vai fazer com que ela aceite, né? Realmente. E para isso, para uma pessoa que está numa condição em que já não tem mais cura, ou que a cura é muito difícil, de repente é o melhor ela acreditar em alguma fantasia, assim, que faça ela se confortar. E assim, cara, você já passou por alguma situação assim na tua vida, ou então a tua família, algum amigo teu, tu já viu alguma coisa assim forte, que a pessoa se apegou à espiritualidade para ter esse tratamento da doença dela? Ou algum conhecido? O meu irmão, ele teve câncer com 26 anos de idade e teve metástase para os linfonodos no intestino. E realmente foi um momento da vida em que, não necessariamente ele, mas meus pais se apegaram muito em coisas religiosas, né? Ele também, né, mudou muito a visão dele de mundo. Então foi importante para eles, nesse momento assim, de quase morte, passar a ter algo a quem se confortar. Entendi. Então, muito obrigado, Jones. Foi muito esclarecedor para a gente, muito positivo aqui para nossa pesquisa e para o nosso documentário. Então, a gente agradece a sua participação, viu? Obrigado. A gente está aqui, né, para falar um pouco sobre o tema de espiritualidade, a relação com o sentido, né, o que a espiritualidade traz para o sentido nos cuidados paliativos, à saúde. E a gente quer saber se a gente pode fazer algumas perguntas para a gente fazer aqui, complementar o nosso documentário. Sim, pode sim. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta é: como é que você pode diferenciar a espiritualidade de religiosidade? A religião, né, é um conjunto de crenças no qual você acredita, né? Tem gente que acredita no catolicismo, outra na parte evangélica, budista. Então, isso é religião. Você vai se identificar com o seu perfil de vida. Perfeito. E a espiritualidade é você acreditar na força sobrenatural, como é o exemplo da fé, né? Você não vê, mas você acredita. Então, aquilo que a gente acredita, a gente conspira pra gente, como é o caso da fé, né? Isso é uma coisa que a gente tem, que a gente tenta se apegar, né? Não necessariamente ligado a alguma religião, mas que é essa questão da espiritualidade, né? Do espírito. E aproveitando o gancho sobre o nosso assunto, e o que é que tu tem a dizer sobre cuidados paliativos? Tu pode ter algum comentário? Cuidados paliativos, eu tenho até um caso, né? Como a tia do meu marido, nós estamos se despedindo dela a cada dia. Ela está num estágio de câncer já terminal, e tem até a ver bem com o tema aqui hoje. É um quadro bem avançado, ela está com carcinomatose peritoneal, com metástase já para vários órgãos. E no meio da gravidade, ela está nos cuidados paliativos, né? Está dando qualidade de vida, ela não sabe do problema que ela tem, mas aconteceu algo bem sobrenatural esses dias. Ela é uma pessoa bem religiosa, então ela estava há uns 3 dias muito ruim. O oncologista até disse para preparar os familiares que ela não ia mais ter muitos dias de vida. E aí foi passada uma sonda antes de ontem. Por incrível que pareça,
ela, com sua fé, ela teve uma melhora, tá todo mundo sem entender aquela melhora dela. O médico até comentou, pode ser a melhora da morte. Eu não acredito, eu acredito na fé, eu acredito que milagres existem, até porque eu sou prova viva de um também, né? Então ela tirou a sonda na madrugada, conseguiu evacuar, fazer xixi, tá sentindo fome, onde isso ela só estava fazendo através de lavagens, né? Importante. Então esse é o poder da fé, né? E aí, já entrando, tu já comentou até um pouco, mas então, como é que tu acha que a espiritualidade ela pode contribuir um pouquinho mais assim para como é que é o processo, né? Como é que você pode tá dando exemplos de espiritualidade nesse tratamento, né? Como é que ele pode auxiliar no tratamento da saúde desse indivíduo? A espiritualidade, você tendo uma fé bem aguçada, como fala, tem até estudos que comprovam que se você tem fé, é metade do tratamento já resolvido. Porque as coisas acontecem naquilo que eu acredito, né? Se eu pegar na minha vida que eu vou ficar bem, que vai dar tudo certo, eu falar aquilo com constância, é mais fácil as coisas darem certo na minha vida, né? Você vê que pessoas positivas, são pessoas de sucesso. Reclama da vida, ela ser feliz em algum eixo, não existe, né? Porque ela tá só pedindo coisa ruim, ela só deseja coisa ruim. E é o caso da fé. Fé é coisa boa, fé é coisa que a gente acredita que vai dar certo e que realmente ajuda muito. Tanto na questão da vida, né, da saúde, como em vários outros eixos de nossas vidas. A fé é tudo. A nossa espiritualidade é tudo. E no que tu em relação o que tu acredita em relação a essa questão das entidades, sejam eles deuses ou então objetos ou outras coisas, né, que podem, como é que elas vão atuar nesse processo? O que tu acredita? O que tu pensa sobre isso? Eu, Maria Teresa, acredito que Deus é um ser supremo, que é Ele acima de todas as coisas, e que eu tendo a minha fé em dia e acreditando em Deus sempre, vai tudo fluir. Tudo flui. Em mais uma entrevista, galera, fizemos com o Pedro, né? Essa entrevista foi escrita, mas eu vou ler aqui as respostas dele. Ele é cristão evangélico e ele é amigo da Jéssica. Ele respondeu as mesmas perguntas, né? E as respostas foram as seguintes. Para a primeira pergunta, ele respondeu: em minha visão cristã, creio em um Deus soberano, criador, e fé nele torna as coisas possíveis. Sua palavra em Romanos 1:20 mostra: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que foram criadas. Ele também nos diz que todos que vão após ele, de algum modo, lançará fora, porque sua vontade é que nenhum se perca, mas tenha a vida eterna. Logo, aquele que crê em Jesus, estando acometido de alguma enfermidade ou não, sabe que aquele que tem poder para criar os céus e a terra, o que dirá curá-lo tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Sendo para melhor ou não do quadro, o cristão vive por uma pátria celestial e não terrena. A segunda resposta para a nossa pergunta foi: sim, minha mãe, a Adriana, teve síndrome de pânico e foi completamente curada pela fé. E para a terceira pergunta, ele respondeu: além da minha mãe, a espiritualidade também ajudou meu pai Ivo, de 53 anos, que também que teve um colangiocarcinoma em dezembro de 2021, um tipo raro de câncer muito agressivo, localizado nas vias biliares. As fases de encaminhamento para os hospitais e prosseguimento para os exames finais foram muito difíceis, com 3 meses de duração até obter um diagnóstico completo. Tempo esse de expectativa de vida para eles, segundo os médicos, né? Não foi viável fazer cirurgia devido à localização de ser difícil o acesso e também o tratamento por conta de sua debilidade física. Meu pai voltou para casa para ficar com minha família e o que fortaleceu até dia 23 de julho de 2022 foram as visitas para o louvor a Deus, os hinos que ele colocava em sua cabeceira, os versículos recebidos e as mensagens de fé e todo apoio em oração. Na madruga do dia 23 de julho, em uma de suas últimas frases foi: Deus ama todos vocês. Pela manhã, meu pai partiu para viver eternamente com Cristo. Então agradecemos aqui a participação do Pedro também para o nosso documentário e segue-se agora nossas conclusões. Bom, por fim, nós podemos ver que a espiritualidade
ela está presente na vida de muitas pessoas. É interessante que a sua manifestação, ela diverge. No nosso documentário, teve a presença de 3 falas. Um ateu, um cristão evangélico e um cristão católico. Com isso, podemos ver que a manifestação da espiritualidade ela é diversa. Ela tem diferentes formas. E ao longo da cronologia do ser humano foi assim. Por exemplo, no nosso território, os primeiros indígenas, eles acreditavam no politeísmo, diferentes deuses. Depois teve a chegada dos portugueses, trouxeram o cristianismo. Enfim, ela se manifesta de diferentes formas, mas ela está presente. É uma característica inata ao ser humano. E ela traz muitos pontos positivos, principalmente a saúde. Bem-estar, esperança, força de vontade são características muito bem-vindas a um tratamento médico. Tratamentos paliativos que têm grande função na melhora da qualidade de vida do ser humano e na melhora dos sintomas daquele indivíduo são muito baseados na espiritualidade. Então é notório a sua importância na saúde. Condução de tratamento médico-paciente envolvendo morte e vida são muito facilitados pela questão da espiritualidade. Logo, é muito relevante esse tema e tem grande importância e fundamento no desenvolvimento do médico e da saúde dada ao paciente. Além disso, venho agradecer aos companheiros Jéssica, Matheus e Ícaro, que contribuíram muito na questão da produção do documentário. E agradeço a todos que acompanharam, que estiveram dispostos a agregar conhecimentos muito importantes a todos e também aos médicos. Agradeço a todos e obrigado.